Olá, graça e paz, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou passando aqui agora neste momento para deixar uma palavra de Deus ao teu coração, aonde eu creio que esta palavra irá te abençoar, irá te fortalecer, para que você possa prosseguir na caminhada da fé, rumo a todas as promessas que o nosso Deus, o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem prometido para todos aqueles que o amam. Mas é necessário que creiamos nas suas promessas. Por isso, eu quero convidar a você a permanecer aqui comigo por alguns minutinhos apenas, aonde eu creio que muito será de um grande valor para a sua vida. No livro de 1 Coríntios, 1 Crônicas, capítulo de número 29, diz assim, presta bem atenção: meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande. Olha que coisa extraordinária. Olha o que Davi, ele está dizendo para toda a congregação e para o próprio Salomão, que aquilo que Deus havia preparado para Salomão era grande demais. A obra que Deus havia confiado para Salomão realizar era extraordinária. Mas Salomão ainda era um menino, era um moço, e além de tudo era imaturo, inexperiente, e ele não tinha a qualificação necessária para executar esta obra grandiosa. E é o que eu e você precisamos entender, que nós fomos escolhidos por Deus. E Deus não nos escolheu para realizarmos uma obra pequena, não. O que Deus tem para cada um dos seus escolhidos é algo grandioso. Porque Deus te deu a missão, me deu a missão de sermos testemunhas vivas de Cristo na face de toda essa terra. Deus nos escolheu para sermos vaso de honra, para nos colocar na vitrine. É ali que Deus quer nos colocar. Deus não quer que você viva no anonimato. Não, o próprio Jesus disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de uma cama ou de uma mesa, mas num lugar alto, para que todos vejam esta luz brilhando. Ou seja, eu não escolhi vocês para que vocês venham a realizar uma obra pequena, não. A obra que Deus nos chamou para realizar é grandiosa. É a propagação do reino dele através das nossas vidas. É anunciar ao mundo que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É para isso que Deus nos escolheu, para que nós venhamos, através dos nossos testemunhos, glorificar o nome dele. Por isso, não podemos ser meninos, não podemos ser imaturos, inexperientes, não. E ser menino não tem a ver apenas com a idade, porque tem pessoas que já têm mais de 50 anos, mas ainda são meninos na fé, inexperientes, imaturos, enquanto pessoas talvez com 20 anos ou pouco mais estão agindo como verdadeiramente pessoas experientes, pessoas maturas,
em todos os sentidos. Então são estas pessoas que Deus está procurando. É por esta razão que quando Salomão dá início ao reinado dele, e ali à noite ele tem um sonho, e quando Deus fala para ele pedir o que ele quiser, ele poderia pedir qualquer outra coisa. Se fosse talvez algum de nós, teríamos pedido outras coisas. Senhor, me dá riqueza. É o que a grande maioria dos crentes hoje estão pedindo. A grande maioria não está preocupada em buscar conhecimento, não, em se tornar pessoas maduras ou amadurecidas, pessoas experientes, pessoas que venham crescer na graça, não, mas elas estão preocupadas apenas com coisas carnais, materiais. Salomão poderia ter pedido riqueza, fama, muitos seguidores. Se fosse hoje, se Deus aparecesse para algum crente hoje, mandando ele pedir o que ele quer, ele ia dizer: Senhor, eu quero um canal no YouTube com milhões de inscritos, eu quero tantas curtidas, porque esta é a preocupação da grande maioria, é ter curtida nas redes sociais, é alcançar inscritos para ser os seus seguidores. Mas Salomão, quando Deus diz: pede o que você quiser, Salomão diz: Senhor, dai ao teu servo um coração sábio e compreensível. Em outras palavras, Senhor, me dê sabedoria, me torne uma pessoa madura, me torne uma pessoa capaz de fazer a sua obra, de realizar a grande obra que o Senhor me escolheu. Eu quero sabedoria, Senhor, porque a tua obra é grandiosa, ou seja, o Senhor me escolheu para algo grande. Creia que Deus te separou na face dessa terra, não foi para uma obra pequena. Deus te escolheu, minha irmã, Deus te escolheu, minha irmã, meu irmão, para algo grandioso, para uma obra extraordinária, uma obra magnífica. E Ele confiou nas suas mãos esta obra para que você possa realizar. Mas infelizmente muitos não têm tido essa preocupação que Salomão tinha. Salomão sabia que ele era pequeno, ele era ainda um moço, ele era inexperiente. Salomão sabia que ele não tinha nenhuma condição de realizar a obra que Deus havia confiado nas mãos dele. Não, porque a responsabilidade de servir ao Senhor é grandiosa demais. O que Deus confiou a você é a coisa mais importante para a sua vida. Você não representa um político, você não representa um líder religioso, não. Você não foi chamado para representar esse ou aquele, você foi chamado para representar Cristo. Você foi chamado para fazer a obra de Jesus, para testemunhar a glória dele na face dessa terra. E você não pode ser inexperiente, porque senão você vai cair nos laços de Satanás. Você vai se tornar uma pessoa soberba, vaidosa, arrogante, e você vai produzir escândalos na obra de Deus, e envergonhar o nome dele, como muitos têm feito nos dias de hoje. Olha tantos escândalos na obra de Deus, olha tantas contendas, discórdias na obra de Deus. E quem está perseguindo os crentes hoje não são os gentios, os ímpios, os incrédulos, não. Quem hoje está destruindo uns aos outros são os próprios crentes, são os de dentro da própria casa, não é os de fora que está envergonhando Jesus, não. Muitas vezes os lá de fora têm mais temor
para com o nome de Jesus e para com a obra de Deus do que os próprios crentes, que ficam se degradando uns com os outros. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer para a igreja de Corinto: vocês são carnais, vocês são meninos, imaturos, vocês estão tendo ciúme, contenda entre vós, achando que a sua religião é melhor do que a outra, uns dizendo eu sou de Paulo, outros dizendo eu sou de Apolo. Ele diz: isso mostra a imaturidade, que vocês ainda são carnais, que vocês ainda são inexperientes e vocês não estão prontos para a grande obra que Deus tem preparado para cada um de vocês. Então, veja como está hoje a obra de Deus. São ciúmes entre si, são contendas, são discórdias, são calunas, difamações, são sites sendo criados. Olha, ao ponto que nós chegamos, sites que se dizem site gospels, evangélicos, sendo criados apenas com o intuito de difamar, de denegrir a própria igreja de Cristo. Como pode um irmão ter prazer em denegrir a imagem do seu próprio irmão e não consegue perceber que isto não está atingindo apenas o irmão que está sendo, entre aspas, desmascarado, mas isso está envergonhando o nome de Jesus, a obra de Deus, e está fazendo com que almas sejam lançadas no inferno, porque as pessoas estão lá fora vendo essa patifaria. Você acha que alguém, ao ver isso, vai querer participar desse povo, se tornar um como nós somos, crentes? Não, alguém vai dizer: eu vou ser crente? Se eles estão se matando uns aos outros, o que eu vou fazer no meio deles? Quantas pessoas lá fora estão se tornando cada vez mais distante de Cristo por causa da maneira que nós estamos fazendo a obra de Deus? A nossa inexperiência, a nossa criancice, a nossa falta de maturidade está afastando pessoas do reino de Deus, e com isso almas estão sendo lançadas no fogo do inferno. E quem vai pagar o preço por tudo isso somos nós. A igreja de Cristo é a responsável por milhões de almas sendo lançadas no inferno, porque aqueles que deveriam se unir entre si, se proteger, são os primeiros a querer ver a queda um do outro. São os primeiros a querer ver a destruição um do outro, ao invés de se dizerem: eu preciso da sabedoria do meu Deus, porque o que Ele me escolheu para fazer é algo grandioso demais. Eu sou representante de Cristo na terra, eu sou embaixador de Jesus na face dessa terra. Como o apóstolo Paulo vai dizer, o que importa é que os homens nos vejam como dispenseiros de Deus. Ou você acha que as pessoas lá de fora, a olhar para essa baderna no meio dos crentes, nos vê como homens e mulheres de Deus? Não. Muitos zombam de nós. Isso está tirando a credibilidade da igreja. Então presta muita atenção. É por isso que a obra de Deus não é para menino. É por isso que a obra de Deus não é para pessoas inexperientes. Deus chama menino, mas Deus os capacita. Deus espera eles ganhar maturidade, experiências, adquirir sabedoria. Deus falou
com Samuel quando ele era ainda um menino. Mas a Bíblia diz que Samuel crescia em graça na presença do Senhor. A palavra vai dizer que com 12 anos de idade, Jesus já estava no meio dos doutores. Os doutores se inclinavam para ouvir. Mas a palavra vai dizer, e ele crescia em sabedoria, em força, e a graça de Deus estava sobre ele. E apenas com 30 anos de idade, que o ministério de Cristo foi se tornar público. Que Jesus deu início ao seu ministério. Ele não deu início ao ministério quando criança. Não. Ele já falava do reino de Deus, mas ele só assumiu a responsabilidade da liderança. Ele só separou discípulos para ele quando ele já havia alcançado uma idade de 30 anos, ou seja, quando ele já estava devidamente capacitado, preparado, estava cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo já havia sido derramado sobre a vida dele. E hoje, meninos querem assumir responsabilidade, pessoas imaturas. Eu não digo meninos apenas da idade, mas pessoas que se dizem ser de maiores, mas estão agindo como crianças. Então precisamos buscar em Cristo esta maturidade, essa experiência, essa capacidade. Precisamos pedir a Jesus sabedoria para fazermos a obra dele, para testemunharmos o nome dele na terra, para que não venhamos envergonhar o nome dele aqui. Precisamos entender que a nossa missão aqui é glorificar Jesus e ganhar almas. A coisa mais importante para a sua vida é a obra que Deus te chamou para realizar. E quando eu digo obra, eu não estou falando em ser pastores, não. A obra dele é você tornar o nome dele conhecido na terra através da sua vida. É você dar bom testemunho. Isto é a obra de Deus. É você dar bom testemunho. É você ter essa preocupação consigo, em querer que as pessoas olhem para você e te vejam como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, não como um qualquer. Não. As pessoas têm que temer a Deus ao olhar para a sua vida. Quando Pedro e Paulo, quando Pedro, porque Pedro era um homem iletrado, inculto, Pedro era analfabeto, e vários outros discípulos, mas a palavra diz que quando eles começavam a falar, as pessoas olhavam e diziam, verdadeiramente esses homens esteve com Jesus, Jesus está com eles, porque do contrário, eles não poderiam se expressar e fazer uma obra com tanta dedicação, com tanto amor, com tanta maturidade, com tanto empenho, como eles estão fazendo. É isso, as pessoas precisam ver o compromisso do povo de Deus em fazer a sua obra, não essa patifaria zombando com a obra de Deus, escarnecendo o próprio povo de Deus, brincando, destruindo uns aos outros, envergonhando o nome de Jesus e lançando algo. Você vai dar conta. Cada alma que se perder por causa da sua imaturidade, inexperiência, por causa do seu descaso, você vai dar conta. Deus falou isso para o profeta Ezequiel. E você foi levantado como um atalaia. E você tem que ser exemplo para eles. Quando você vê alguém errando, fale, corrija, discipline, mas não para condená-lo, não. Porque o pai também corrige, o pai disciplina. Mas eu duvido um pai corrigir um filho para maltratar ou com ódio, só se não for pai. Porque o pai, ele pode até corrigir, ele pode até colocar de castigo, mas ele faz isso com a intenção de que seu filho se torne uma pessoa melhor. Deus nunca vai corrigir alguém para condená-la. A igreja hoje diz, mas tem que corrigir mesmo. Mas é corrigir para salvar, é corrigir para resgatar essa pessoa das mãos do diabo,
não é para lançá-la no inferno, como tem muitos crentes destruídos. Muitos crentes estão sem forças para se levantar, porque os próprios irmãos pisaram sobre ele, como se você fosse perfeito. Quem é de nós que nunca erramos? Mas hoje tem pessoas de plantão esperando ver um erro seu, para tentar te julgar e te lançar no inferno. Mas ela se esqueceu que o céu não é dela, o reino não é dela. Não, nenhum crente tem direito de dizer esse vai ou não vai para o céu, porque o céu é de Jesus. E é Jesus quem decide quem vai entrar e quem não vai entrar. A nossa missão aqui é fazermos a obra de Deus com maturidade, com experiência. A nossa missão é de corrigir, não para condenar, mas para salvar. É de querer atrair as pessoas para perto de Jesus. É de darmos bons testemunhos. É fazer com que as pessoas olhem para nós e nos vejam como verdadeiramente o povo de Deus na terra. Irmãos, o mundo tem que olhar para nós e saber que nós somos o povo de Deus. Somos os eleitos de Deus. Somos os escolhidos de Deus, os representantes legítimos de Deus na terra, a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é quem representa Ele aqui na terra, pela pessoa do Espírito Santo. Então, Salomão diz: o teu servo não passa de uma criança, e a tua obra é grandiosa, a tua obra é majestosa. Como eu, apenas um menino, vou fazer algo tão grande? Me dá sabedoria, Senhor, para fazer a sua obra, para te representar, para ser uma testemunha fiel do Senhor nessa terra, para ser um vaso de honra, de maneira que todos que olharem para mim vejam a glória do Senhor através da minha vida. É isso que precisamos buscar em Deus. Ei, Deus te chamou para algo grandioso. Deus preparou uma obra extraordinária para realizar na sua vida, na sua casa, na sua família. Ei, se prepara, porque tem coisas grandes da parte de Deus preparado para a sua vida. Se prepara, porque Deus te escolheu e o seu testemunho vai dar o que falar. O seu testemunho não vai ser coisa pequena. O seu testemunho de vida vai ser algo grandioso, porque a obra que Deus tem para você, ela não é pequena, ela é algo grande. E através da tua vida, muitos outros se renderão a Cristo e passarão a servir Jesus através do seu testemunho de vida. Toma posse dessa palavra, creia nesta palavra. Que Cristo tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Deus tenha compaixão de nossas vidas. E que Ele perdoa a nossa imaturidade, a nossa inexperiência. Que Ele não leve em conta os pecados da nossa ignorância. E que Ele possa ter misericórdia de nós, para que nenhuma alma venha se perder por causa da nossa imaturidade, da nossa inexperiência, mas que nós possamos entregar a Deus a verdadeira glória que a Ele é devida através da nossa vida. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, ficam todos na paz do Senhor Jesus, e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir. Se você gostou, compartilhe essa mensagem, compartilha ela, faça aí seus comentários, e que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, se assim Ele quiser e permitir. Tchau!